Essa palavra que durante muito tempo foi base para as constituições de muitos países pelo mundo afora. Mas esta palavra, que nos dias que nós estamos vivendo, está sendo tão rejeitada, tão mal interpretada, e como nos alertou o apóstolo Paulo, que nesses últimos tempos os homens iriam se rebelar e iriam buscar líderes não que cumprisse o que diz as Escrituras, mas que satisfizessem os seus desejos carnais. E é por isso que eu peço aos irmãos que tenham paciência hoje, porque nós vamos abrir a Bíblia e eu peço que cada irmão, que cada amigo aqui, que esteja nos assistindo pelas redes sociais, que tenha paciência para que nós possamos ler a Bíblia, para que nós falemos aqui pouco, mas que possamos ler muito a Bíblia, para entendermos realmente o que diz as Escrituras, o que Deus nos aconselha, para que nós possamos ter uma vida em plena comunhão com Ele. Se observarmos, meus irmãos, o texto em que lemos, esta é a preocupação do apóstolo Paulo. Ele diz que prega aquilo que ele recebeu e que ele prega segundo as Escrituras. Diz a palavra de Deus, as Escrituras, no livro de Provérbios, no capítulo 1 e no versículo número 7, que a primeira sabedoria do homem, o princípio da sabedoria, é o homem temer a Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, porque ela tem um objetivo para aqueles que levam a sério este versículo que nós lemos aqui. Ler a Bíblia para observar o que diz as Escrituras no temor de Deus. E o apóstolo Paulo, ensinando lá em 2 Timóteo, os irmãos podem acompanhar conosco, 2 Timóteo no capítulo 3, versos 16 e 17, ele diz que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Isso é, não pode haver interpretação segundo o homem. Ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Observe que a Escritura foi deixada por Deus com esse objetivo, de instruir, de educar, de ensinar ao homem o caminho da salvação. Fora dela, não tem vida, não tem salvação, embora muitas pessoas interpretem a seu bel prazer. Irmãos, não crer ou não obedecer às Escrituras é um erro tremendo, porque o próprio Senhor Jesus disse, observe aí em Mateus 22, 29, no livro de Mateus, capítulo 22, verso 29, os irmãos e os amigos vão entender, porque são palavras do Senhor Jesus Cristo e que nos mostra o que diz as Escrituras. Errais, homens, respondeu Jesus, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Diante de Deus, meu amado, você que não tem
a preocupação de ler a Bíblia. Diante de Deus, você que não tem a preocupação de saber o que ela ensina, você é um homem que anda errado. Anda fora dos caminhos de Deus, fora dos padrões que Deus determinou para o seu povo. Se nós observarmos, meus amados, o quanto as pessoas têm desprezado isso, por falta de conhecimento, mas eu quero lhe dizer, meu amado amigo, e todos nós, povo de Deus, que é por esta palavra que nós vamos ser julgados. É pelas atitudes, pelo ensino dessa palavra. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 5, versos 45. Capítulo 5, versos 45. Os irmãos e os amigos podem procurar na sua Bíblia. Eu estou falando, botando devagarzinho para que todos possam encontrar. Você vai observar o que é que Jesus disse. O que é que diz as Escrituras? Está escrito: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, e a quem tendes firmado a vossa confiança. A Escritura está dizendo, meu amado, que Deus entregou a Moisés as Escrituras, as leis, e é por ela que nós vamos ser julgados. Jesus diz: eu não vou acusar ninguém. Vocês procurem saber o que diz as Escrituras, porque é por ela, pelas Escrituras, que elas é quem vão dar testemunho de vocês. Eu sei que você despreza, às vezes até nós crentes relaxamos, mas ninguém sabe o tesouro. A nossa mente não alcança o tesouro que Deus deixou para o homem receber essa mensagem e por ela ter a vida eterna. E é exatamente pensando na seriedade da palavra de Deus, na seriedade das Escrituras, que nós vamos observar 3 temas. Talvez o resto da nossa vida não desse para a gente falar aqui tudo que diz as Escrituras, mas eu procurei 3 pontos básicos para que nós possamos compreender o que diz as Escrituras. É a doutrina, primeiro, da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Nós vamos observar também a doutrina da ira de Deus. Controvérsia. Poucos estão pregando sobre isso, porque é politicamente incorreto pregar sobre a ira de Deus. Mas ela é uma doutrina bíblica verdadeira, e que se o homem não tiver cuidado, cairá em terá muitos tropeços na vida. E por fim, nós vamos observar a doutrina da verdadeira graça de Deus. Meus irmãos, diz Romanos capítulo 12, verso 2, também peço que os irmãos, apesar de nós sabermos até de cor este verso, nós precisamos ler para que os nossos amigos e nós mesmos voltemos a conhecer, a nos lembrar. O Espírito Santo diz: e não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O homem que vive fora desta doutrina, fora de viver sua vida pautada na vontade de Deus, ele anda completamente desgarrado e errado, porque está vivendo segundo sua vontade e fazendo a vontade dos pensamentos. Esta doutrina ela é fundamental, porque quer o homem queira ou não,
a vontade de Deus será feita. Vamos ler com calma Isaías, capítulo 46, versos de 8 a 10. Os irmãos vão observar a seriedade dessa doutrina. Isaías 46, versos de 8 a 10. Observe que é o próprio Deus que está falando aqui. Assim diz as Escrituras: lembrai-vos disso e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que digo: o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda minha vontade. Se o homem quiser seguir a vontade de Deus, viverá bem em paz. Se não quiser viver a vontade de Deus, ela será feita, quer você queira e quer não, porque assim Deus disse. Mas a Bíblia ainda reforça. Veja no livro de Daniel, no capítulo 4 e o verso 35 do livro de Daniel, que você vai encontrar essas palavras, porque assim diz as Escrituras: todos os moradores da terra são para ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazer. Eu vejo esses grandes homens que têm o poder humano aqui na terra desafiarem a Deus. Vejo eles hoje em dia rasgarem a palavra de Deus, queimarem, chutarem. Mas uma coisa eu lhes vos digo: cada um pagará por não fazer a vontade de Deus, porque ela será cumprida à risca. Não há quem possa deter, diz o versículo que nós acabamos de ler agora. Portanto, o que diz as Escrituras nos aconselha e nos faz a gente meditar. Observe, abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5, verso 17. Ele diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, para que vocês não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Irmãos, é um conselho que diz as Escrituras, para que você, que não é crente ainda e está nos ouvindo, para que você tenha conhecimento que a vontade de Deus será cumprida na terra. E esse conselho que o apóstolo Paulo dá aqui neste versículo é um pedido para que você compreenda o desejo, a vontade de Deus nas nossas vidas. Se afastar completamente deste mundo mau e perverso e viver uma vida conforme a vontade de Deus. Outro versículo também que nos ensina muito está lá em 1 João 2,17. Primeiro livro de João, no capítulo 2, no verso 17. Nós vamos encontrar um conselho para que nós possamos compreender o quanto é necessário nós andarmos fazendo a vontade de Deus, porque a Escritura diz assim:
Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Isso deve ser regozijo para a igreja do Senhor Jesus, alento para enfrentar todo e qualquer perigo deste mundo. E assim vivermos, como diz as Escrituras, fazendo a vontade de Deus. Porque, meus irmãos, meus amigos, saber que Deus existe, saber que a Bíblia é a palavra de Deus e não cumpri-la é um perigo. Atente para isso. O próprio Senhor Jesus disse que nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas tem um versículo que me incomoda muito quando eu leio, e eu quero que os amigos abram, e os irmãos, em Hebreus 10, 26 e 27. Hebreus capítulo 10, verso 26 e 27. Para que nós possamos compreender o que diz as Escrituras do perigo que era o homem viver sem fazer a vontade de Deus. As Escrituras dizem assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Veja o verso 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários de Deus. Veja que lição tem aqui, meu amado. O perigo que é o homem viver sem saber o que diz as Escrituras. O perigo que é o homem viver sem fazer a vontade de Deus. O que é que espera? Certa ou certamente uma expectativa horrível de juízo para quem vive desordenadamente sem fazer a vontade de Deus. E é por isso que nós precisamos agora entender por que Deus se ira. Certa vez eu estava em São Lázaro, pregando o Evangelho, chegou um rapaz, um jovem, sentou na primeira cadeira da porta. Ouviu a mensagem, depois as pessoas saíram e ele veio falar comigo. Aí disse assim: irmão, você tem certeza que Deus se ira? Que eu tinha pregado sobre isso. Eu disse: absoluto. Não porque eu digo, mas porque diz a palavra de Deus. Ele disse: eu não consigo acreditar, nem crer. Eu disse: leia as Escrituras. Aí ele disse: você pode ir lá em casa outro dia? 8 dias depois eu marquei e fui lá. Preparei os versículos que mostravam por que Deus se ira, que é o que nós vamos ver aqui. Hoje, preguei na casa dele, estavam os irmãos, o pai, a mãe e alguns irmãos dele. Infelizmente, eu tenho notícias que ele até hoje continua debaixo da ira de Deus. Mas os 2 irmãos, um homem mais uma mulher, uma moça na época, esses 2 se converteram. Se Deus me chamou para que eu fosse lá, era porque Deus tinha 2 almas ali para ouvir a palavra de Deus. E eles são hoje da Assembleia de Deus lá em Alagoas, moram lá. E eu fiquei muito alegre, muito depois ele veio aqui, o convertido, e me falou isso. A ira de Deus, irmãos, é uma doutrina tão real na Bíblia, quanto a doutrina da vontade de Deus, como a doutrina da salvação, da regeneração. E nós vamos observar, meus irmãos, que a ira de Deus, ela é nada mais, nada menos do que o cumprimento da palavra de Deus, como diz as Escrituras, para aqueles que não andam segundo a vontade de Deus. Se nós lermos, e vamos ler, os irmãos acompanhem comigo, Romanos 1,18,
Romanos, no capítulo 1, verso 18, os irmãos vão observar o que diz as Escrituras. Por que Deus se ira com os homens? E está escrito assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade em injustiça. A ira de Deus, ela é derramada dos homens porque os homens não creem na verdade, não creem na palavra, mas transforma em injustiça, a transforma em injustiça. E por isso que a ira de Deus é derramada para aqueles que não vivem obedecendo à vontade de Deus. No mesmo livro de Romanos, no capítulo 2, e o versos 5 e 6, abra aí sua Bíblia. O Espírito Santo continua a mostrar por que Deus se ira. E ele diz: mas, segundo a tua dureza de coração, impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus. Eu não entendo como é que uma pessoa escuta um versículo desse verdadeiro e não treme diante dele. A expectativa horrível de juízo. E ele diz que a pessoa que vive sem fazer a vontade de Deus acumula para si mesmo ira para o dia da ira. Meus amigos e meus irmãos, aqui não dá para eu falar. Mas você quer entender um pouquinho da ira de Deus? Leia Apocalipse a partir do verso 4. Você vai entender um pouquinho da ira de Deus para os homens impenitentes que estão aí zombando da palavra de Deus. Para esses líderes que estão aí, tirando das constituições dos países a vontade de Deus para fazer suas próprias vontades. Criando leis, como estamos observando aqui no próprio país nosso, para que as pessoas não possam mais obedecer a palavra de Deus. Estão transformando a palavra de Deus em crime. Essas pessoas precisam saber. E você que está em casa, que está aqui, que não é crente, precisa saber que agindo assim, você está acumulando ira para que Deus derrame sobre você no dia da ira. Isso é terrível, mas é real e é verdadeira. Veja Efésios no capítulo 2 e o verso 3. Efésios capítulo 2 e o verso 3, ele diz que nós precisamos entender o que diz as Escrituras a respeito de nós mesmos. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era o quê? Éramos por naturezas filhos da ira, como os demais são. Esses demais são aqueles que ainda hoje vivem sem obediência à palavra de Deus, sem conhecer a vontade de Deus e não querer observá-la. Ele diz claramente aqui que essas pessoas são, por natureza, isso é, naturalmente, já são filhos da ira. Você não treme diante de uma passagem dessa? Do que diz as Escrituras? Pense nisso, meu amado amigo. E nós, irmãos, precisamos pensar nisso para podermos andar segundo a vontade de Deus. E isto é sério, porque o apóstolo Paulo ele ainda vai mais além. Vamos abrir em o apóstolo Pedro. 2 Pedro 2, de 4 a 6. 2 Pedro 2, de 4 a 6. Abra sua Bíblia com calma. Vamos observar o que diz as Escrituras. Ora, isso é para que a gente analise, pense, medite. Ele diz, ora,
se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitou-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas reservados para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Meus irmãos, observe isso e passe para o verso 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, para o dia da ira. Isso é sério, não brinque com isso. Andar fora da vontade de Deus, você e eu ou qualquer um que se propor a isto, está debaixo da ira de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 2,19, ele escreveu, guiado pelo Espírito Santo, o seguinte: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Existe, irmãos, na própria palavra de Deus, este fundamento, que Deus se ira. E é o firme fundamento que só estão livres deles aqueles que permanecem fazendo a vontade de Deus. Ah, meus amados irmãos, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 18, verso 23, diz que Deus não tem prazer em aplicar a sua ira aos homens. Ele não tem prazer da morte do ímpio. Ele tem prazer que você escute, leia o que diz as Escrituras e obedeça, para que você seja salvo. Porém, nós precisamos ler 1 Tessalonicenses 5 e 9. Capítulo 5, verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus. Isso é o alento para aqueles que deixam o mundo, porque sabe que o mundo passa e as suas vontades, os seus desejos, mas essa palavra permanece para sempre. E ele diz aqui: ora, igreja do Senhor Jesus, ora, homens que temem a Deus. Deus não criou vocês para o dia da ira. Deus não reservou seu povo para o dia da ira. Mas ele diz: mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que nós devemos viver em alegria, mesmo em momentos difíceis. Porque este verso aqui, é que dá a verdadeira consolação. Porque ele explica que não é Deus que tem vontade de se irar contra nós, mas é o homem que busca esta ira. Mas a vontade do Senhor é nos livrar disto, é que nós alcancemos o conhecimento da verdade, o conhecimento da vontade de Deus, o conhecimento do que diz as Escrituras, e por ela receba esta salvação. Meus irmãos, tem outro versículo também que nos garante isto, Apocalipse 3,15. Aliás, 3, 10 e 11. Apocalipse 3, 10 e 11. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O apóstolo Paulo fala disso, conhecimento disso, lá em Efésios. Ele mostra
que este versículo aqui se cumprirá quando o Senhor, nas nuvens, tocar a trombeta e sua igreja subir ao encontro com Ele para sempre. Ele te livrará do dia da angústia. Ele te livrará da ira de Deus. É só você aceitar este próximo tema, essa próxima doutrina, que é o que alenta a gente, irmãos, que é o que nos deixa seguros, porque nós recebemos de Deus a sua graça, através do Senhor Jesus Cristo. E o que é a graça de Deus? Que doutrina é essa? Teríamos que passar muito tempo falando, porque a Bíblia, quando a gente procura na Bíblia o que é graça, mas o apóstolo Pedro, ele faz um resumo. Em 1 Pedro 3,18, ele dá o exemplo direto. 1 Pedro 3,18, do que é essa graça. E ele diz o seguinte, ele resume da seguinte forma: pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificados no Espírito. Esse é um resumo da graça de Deus. Nós não merecíamos, diz a Bíblia. A palavra de Deus diz que todos estão destituídos da sua graça, da sua glória, e que precisamos da graça dele. E o apóstolo Paulo aqui diz, olha, foi porque Deus, tendo misericórdia de vocês, Ele enviou Jesus para ser justo, o único justo aqui na terra, para poder tomar o lugar de vocês, que são injustos. O justo pagou pelos injustos, e agora nós recebemos essa graça. E eu queria que você que não é crente, e você que está me ouvindo, abrisse sua Bíblia para observar a explicação do apóstolo Paulo, o que diz segundo as Escrituras a respeito da graça de Deus. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Capítulo 17, verso 30 e 31. Abra com calma aí, veja o que é que o apóstolo, pregando para aqueles homens de dura cerviz, duro de coração, o que é que o apóstolo diz? E também para nós hoje. Ele diz o seguinte: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos e em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. O apóstolo Paulo explica àqueles atenienses, aquele povo, e a nós hoje, como ele diz no texto que lemos, segundo as Escrituras, ele diz, olha, vocês andaram em trevas, vocês andaram deliberadamente no pecado, mas Deus não levou em conta o tempo da vossa desobediência, da vossa ignorância, porém, notifica. Você já recebeu uma notificação da justiça? Você sabia que isso é sério? O juiz manda uma notificação e você não faça? E você não atenda? Segundo os homens? E se segundo os homens você tem que atender, como fica diante de Deus uma notificação dele? Ele notifica a todos os homens que se arrependam e que deixem seus caminhos maus e viva agora segundo a sua vontade, porque é assim que ensina as Escrituras. Meus irmãos e meus amigos, receber esta graça, ela tem consequências benditas e maravilhosas. Porque as Escrituras dizem em Efésios, no capítulo 2, versos 4 e 5, Efésios 2, 4 e 5, que Deus, sendo rico em misericórdia,
e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela doutrina da graça que Ele nos doou, nós somos salvos. Observe que o versículo diz que diante de Deus nós estávamos mortos por causa dos delitos e pecados, mas agora temos vida, porque Ele nos doou pela graça maravilhosa. Diz as Escrituras, em Colossenses, no capítulo 1, versos 13, que Ele nos libertou do império de Satanás, o império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Isto é graça. Estávamos, por natureza, lemos agora há pouco, sendo filhos da ira. Mas agora, Ele nos tirou desse estado miserável e nos colocou no reino do seu Filho amado. E nos resgatou, nos deu a redenção, a remissão do pecado. Isso é graça, inefável e maravilhoso. Esta graça, irmãos, que nos dá a esperança de enfrentar todas as dificuldades deste mundo, porque Ele é diante da doutrina da graça de Deus, Ele não nos abandona quando a gente aceita e recebe a salvação. Porque o próprio apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 5, ele diz, a partir do verso 5, Romanos 5, a partir do verso 5, ele diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, porém, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Graça inefável, maravilhosa, sem tamanho, e que você precisa compreender que isso é sério. E o apóstolo Paulo ainda continua ensinando agora em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 16 e 17, ele diz, depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com ele para sempre. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Irmãos, o que eu tremo é que as pessoas não estão clamando, buscando, orando, fazendo vigília para que o Senhor Jesus venha, porque estão conformados com este mundo. O mundo que está completamente desajustados diante da palavra de Deus, rebeldes, perseguindo os crentes, perseguindo a igreja, mas nós ainda estamos acomodados aqui. E no entanto ele diz que falarmos do arrebatamento, do nosso encontro com Cristo é consolo, é para a gente ficar com o coração regozijado, mas o que nós vemos é que apesar de tudo isso, os homens rejeitam ao Senhor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. Eles se acham capazes de buscar a salvação por si próprio. E o Espírito Santo deixou escrito na palavra de Deus, Apocalipse 3,17. Apocalipse 3, verso 17. Aqui é a carta que Paulo escreveu para Laodiceia,
porque aquele povo estava tão acomodado com o mundo e achando que eles podiam tudo. Mas o Senhor Jesus diz que eles dizem assim: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Ele escreveu isso para a igreja de Laodiceia, mas é para mim e para você hoje. É para esse povo que está rejeitando a palavra de Deus, esse povo que acha que é rico, que acha que sabe tudo. Irmãos, um dos pregadores, que eu não guardo bem os nomes e nem gosto de citar por nomes, mas eu vi ele dizendo uma coisa correta, certa. Ele disse que na igreja dele chegou certas vezes e alguém disse assim: pastor, o senhor tem que pregar com muita sabedoria e com muito conhecimento dos dias de hoje, porque hoje as pessoas não são como antigamente, elas têm conhecimento, elas têm saber. Aí o pastor disse para aquela pessoa: irmão, que tipo de conhecimento esse povo tem? Você sabia que a palavra de Deus diz que a letra mata? O conhecimento da letra mata. Se você conhecer tudo que você puder nesta vida, mas se você não tiver o Espírito de Deus em você, você vai morrer diante de Deus. A letra mata. O Espírito é que vivifica. Assim diz as Escrituras. Nós não precisamos ter conhecimento do mundo para pregar na igreja. Nós precisamos ter conhecimento do que diz as Escrituras. E ai de quem não viver por elas, será chamado por Deus filhos da ira. E leia Romanos 1, 28. Romanos 1, verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Ninguém se apercebe deste perigo. Se você resiste, Deus te entrega ao espírito do erro, para que você vá andando segundo as Escrituras, de mal a pior, enganando e sendo enganado. Veja que o texto que lemos, o apóstolo Paulo diz com toda clareza, o versículo 2: por ele também sois salvos, se retiveres a palavra tal eu preguei a vocês, porque é assim que diz as Escrituras. E eu quero encerrar com um conselho do Senhor Jesus Cristo, em João, Evangelho de João, no capítulo 5, verso 39. Todos nós sabemos de cor também, né? 5:39. Observe como é bom a gente ler para entender, porque Jesus Cristo diz: examinai as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Meu prezado amigo, meu prezado irmão, nós comemoramos hoje o dia da Bíblia. Este final de semana, muitas igrejas fizeram eventos e anunciaram, glorificaram a Deus por esse tesouro incalculável que nós muitas vezes desprezamos. Por isso, não acumule para você ira. Ande segundo a vontade de Deus, porque assim você receberá aquela palavra maravilhosa que Jesus disse: